Meus queridos alunos lindos, maravilhosos do 8º ano, continuamos aqui, né? Eu daqui, vocês daí, nós juntinhos, de um jeito meio diferente que a gente não estava muito acostumado, mas continuamos juntos para continuar o conteúdo, dar continuidade aos nossos assuntos. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Quem não ativou a notificação, ativa a notificação. Ficou com dúvida? Vai lá nos comentários, coloca todas as dúvidas, que todas as dúvidas que ficarem, eu garanto a vocês, vou tirar todas. Não fiquem com medo, pode colocar que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam, tá com dúvida? Coloca lá para eu poder tirar, tá certo? Meus amores, nosso próximo assunto. Eu digo que é um dos assuntos que eu mais gosto de trabalhar. É um dos assuntos que nos dá mais pano para manga. Vocês já ouviram esse ditado popular? Pano para manga, ou seja, que nos dá mais argumentos, que nos dá mais elementos para a gente entender e para discutir. No 8º ano, a gente trabalha toda a organização sistêmica de um indivíduo ou de um ser vivo. E a gente começa falando sobre a reprodução, que envolve a vida e a evolução desse ser vivo. Então, nada mais justo do que a gente começar a falar sobre o sistema reprodutor. Mas, para a gente falar sobre o sistema reprodutor, a gente tem que entender primeiro o que é esse processo de reprodução. Quando a gente fala em reprodução, a gente tem que entender sobre o que a gente está falando, qual é a importância da reprodução, por que existe a reprodução em si. Todo mundo, quando fala em reprodução, só usa esse termo: perpetuação da espécie, ou prolongamento da espécie, ou continuidade da espécie, ou continuação de uma espécie ou origem de uma nova vida. E nenhum desses conceitos está errado. Quando a gente fala em reprodução, a gente está falando de dar continuidade a um ser vivo. E dar continuidade ao ser vivo é fazer com que esse ser vivo ele continue evoluindo, ele continue dando origem a novas espécies, ele continue perpetuando sua espécie. Mas a reprodução, a gente está tão acostumado a dizer, mas para a reprodução precisa de um macho, de uma fêmea, de um homem, uma mulher. Mas o processo de reprodução ele não ocorre só assim. Existem duas formas de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Pera, professor, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. Se você acha que já ouviu falar, legal. Se você disse, eita, eu não ouvi falar sobre isso, calma, não se desespere, não entre em pânico. Vai dar tudo certo no final. Continua aí, preste atenção que você vai entender. Como eu estou dizendo, existem duas formas de reprodução: assexuada e assexuada. O termo assexuada significa indivíduos que não têm sexo definido. Existe, mas pode, minha gente, calma, que pode e vocês vão entender que pode. Quando a gente fala em reprodução assexuada, a gente fala que o indivíduo ele não tem uma definição de sexo e ele se reproduz de forma individual, ou seja, ele mesmo perpetua a sua espécie, ou ele mesmo dá origem a uma nova espécie. Já a reprodução sexuada, essa aí, ó, todo mundo sabe o que é. Não vem dizer que não sabe não, que eu sei que você sabe. Quando a gente fala em reprodução sexuada, ele precisa de um macho e de uma fêmea, ou seja, precisa de dois indivíduos para que esse processo de perpetuação da espécie ocorra, ou que esse processo de origem de uma nova espécie ocorra. E aí você pode perguntar para mim, professora, o indivíduo assexuado, ele pode se reproduzir com o indivíduo sexuado? Vejam só, indivíduos assexuados, como eu falei para vocês, eles não têm sexo definido, ou seja, eles não possuem uma definição sexual. Já indivíduos sexuados, eles são definidos como macho e como fêmea. E por isso, fazem com que o processo de reprodução dos dois sejam diferentes, sejam diferenciados. Até
Então, deu para entender e deu para captar a informação. Continuando, vamos entender como ocorre esse processo de reprodução sexuada, já que o indivíduo não tem sexo definido, já que o indivíduo não vai ter um outro parceiro para realizar esse processo. Como é que ele vai perpetuar a espécie? Não tem como, não dá para explicar. Não, dá para explicar e tem sim como. É o processo de formação do indivíduo através de mitose. Mitose. Quem lembra o que é mitose? A gente viu isso no 7º ano. Quero ninguém dizendo que não lembra, não. E não quero ninguém colocando lá nos comentários, eu não vi não, professor. Viu sim. Mas se esqueceu, vamos relembrar. E se mesmo assim não ficou entendido, coloca lá nos comentários. Professora, continuei sem entender, que eu explico, tá? O processo de mitose é um processo de divisão da célula. Lembra que a célula, ela é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, e que dentro do núcleo tem o DNA da célula, e que esse DNA é o que é responsável por todas as características do indivíduo? Pronto. O que é que acontece no processo de mitose? A célula, ela sozinha vai se dividir e automaticamente vai ocorrer a divisão do núcleo e aí parte do DNA vai junto nesse processo de divisão e vai dar origem a um novo indivíduo. Isso que é o processo de reprodução assexuada. Porque o indivíduo sozinho vai fazer a divisão da sua célula. E aí, como ele sozinho divide sua célula, automaticamente ele sozinho vai dar origem a um novo indivíduo. Mas este processo em si pode ocorrer de várias formas. Não. A senhora está dizendo que a reprodução assexuada pode ocorrer de várias formas? Pode. Ou seja, esse processo de mitose pode ocorrer de várias formas. E quais são essas várias formas? São esporulação, fragmentação, divisão binária, brotamento. E o que vai acontecer? O que acontece? Tudo isso vai gerar um processo de mitose, mas com etapas diferentes e indivíduos diferentes. E é isso que eu quero que vocês deixem um espaçozinho aí, que na próxima aula a gente vai entender o processo de esporulação, o processo de fragmentação, o processo de divisão binária e o processo de brotamento. Por quê? Cada processo desse ocorre de uma forma diferente, mesmo sendo só uma mitose ou mesmo sendo uma divisão celular. Mas acontece de forma diferente, acontece em tempo diferente e geram diferenciações em cada indivíduo que realiza. Então, anota aí esporulação, fragmentação, divisão binária, brotamento, mas deixa um espaço que a gente vai entender cada um desses processos, como ele ocorre. Valendo ressaltar uma coisa bem importante. Puxa aí uma setinha em reprodução assexuada. Puxa uma setinha aí onde você colocou mitose. E lembra-se que o processo de mitose é o processo que a gente conhece, sabe como? E agora vocês vão entender, vocês vão associar. Formação de um clone. O que é um clone? É um indivíduo igual, com todas as características. E aí você vai entender por que a mitose não é uma célula que vai ter seu DNA dividido em duas partes. Então não são as mesmas características, não são os mesmos elementos. Isso é o que é uma reprodução assexuada. Na contrapartida, nós temos a reprodução sexuada, que precisa de dois indivíduos, precisa de um macho e de uma fêmea, que vão produzir óvulos e espermatozoides, que vão ser fecundados e aí sim vão dar origem a um novo indivíduo. Mas até esse processo de reprodução sexuada, que parece ocorrer de uma única forma e simples, que é macho e fêmea, óvulos e espermatozoides, também tem diferenciação. Podem ser com desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto, que também são características específicas e diferenciações que vão fazer a gente entender como ocorre a reprodução sexuada. A gente
Vocês anotaram, deixaram os espaços onde eu pedi, porque na próxima aula a gente vai entender cada etapa. Mas mesmo se essa introdução ficou dúvida, deixa nos comentários que eu vou tirar todas as dúvidas. E não esquece, inscreve no canal, ativa as notificações. Quando a próxima aula sair, você já está lá com seu livrinho, seu caderno e sua caneta para anotar tudo. E até a próxima e beijo, pessoal! E a primeira etapa está concluída, tá? Dei a noção básica, mostrei que a gente tem sexuada, tem assexuada. Cada uma das duas tipos de reprodução apresentam novas caracterizações e pedir, anotar, deixar os espaços que na próxima aula a gente vai ver todos esses processos e como eles ocorrem. Mas mesmo assim, se já desse primeiro conteúdo ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários que eu vou responder, que eu vou tirar as dúvidas. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar a notificação, que saiu a aulinha, você já está lá, ó, sentado com o seu livro, com o seu caderno, com a sua canetinha para anotar tudo, tá? Até a próxima aula e beijo!